Olá, aqui é a Keila e hoje a gente vai ter uma introdução ao uso do Dynamo, que a gente utiliza tanto em sistemas de projetos generativo, do Generative Design, como também em sistemas de automação que a gente acaba utilizando em nossos projetos da construção. Então, antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Primeiro, a gente poderia rodar esse sistema em algum Revit 2020, 2022, que você tenha instalado aí no seu computador, mas também a gente pode digitar no próprio Google Dynamo Sandbox Download, que é o Dynamo que roda sem a necessidade de a gente ter o Revit primeiro e abrir o Dynamo depois. Um jeito de trabalhar novamente seria eu tenho aqui o Revit aberto primeiro e aqui na aba Gerenciar, aba Manage, eu posso fazer aqui a abertura do Dynamo na sequência depois. Que dessa forma a janelinha do Dynamo abriria. Às vezes, dependendo se você trabalha com 2 monitores ou de repente você configurou um monitor diferente para, por exemplo, projetar o projetor através dele, talvez ele abra o seu Revit e abrir o Dynamo também, só que você não esteja vendo ele. Se algum dia acontecer isso, segura o Windows barra de espaço e pode fazer setinha para a esquerda. Windows barra de espaço, setinha para a esquerda, que daí ele vai mostrar o maximizar, minimizar, e daí você escolhe para maximizar e depois você arrasta nessa regiãozinha para deixar o Dynamo visível. É bastante frequente se de repente você pega o seu notebook, por exemplo, e pluga em projetores ou em um segundo monitor. Então você pode usar esse Dynamo, que repara que ele está rodando dentro desse Revit, neste exemplo o Revit 2022, mas eu vou fechar, que daí eu consigo mostrar que eu posso abrir também o Dynamo Sandbox. Dynamo Sandbox está instalado no meu computador, já está aqui aberto. Esse aqui ele não está vinculado ao Revit. E eu baixei ele através do site. Então aqui no Google, como assim baixei ele através do site, eu digitei no Google Dynamo Sandbox Download. Eu cliquei nesse um novo jeito de abrir o Dynamo Sandbox. E nessa abinha do blog do Dynamo, é um blog org, ele é um open source, de certa forma, ele foi criado por usuários colaborando com esse projeto. Então, um pouco mais embaixo, indo direto ao que interessa, procura a parte onde tem link. Você pode baixar tanto aqui do Dynamo Builds, abre uma nova janela só para mostrar aqui, como a gente pode abrir também no GitHub. Daí eu vou abrir aqui uma nova janela. E parece que tá... parece que não rodou, mas rodou sim. Eu poderia baixar esse último aqui do topo, que é a versão mais recente, é o 2.13.1. Eu posso clicar aqui para baixar esse zip, dar 2 cliques para abrir a pasta zip e executar o arquivo executável que está ali dentro, que ele vai abrir um Dynamo. Que ele roda sem a necessidade de você abrir o Revit primeiro e abrir o Dynamo depois, ou seja, ele é standalone, ele funciona sozinho. E aqui a gente tem também a possibilidade de no próprio GitHub também, você pode baixar aqui diretamente essa pastinha zip. Se quiser baixar o source code também, pode baixar ele também. Aqui também a gente tem a última versão disponível no momento que estou gravando esse vídeo, que é a 2.13.1. que é a mais recente. Se rodar mais para baixo, tem as anteriores também, se você quisesse baixar para sair testando. Aqui novamente então, deixa eu só baixar, já está instalado. Eu vou abrir aqui então um arquivo e vou selecionar ele e vou abrir. Então aqui eu abri esse gráfico que foi criado no Dynamo. Se eu quiser ver a versão do Dynamo, em algumas versões ele está aqui no Help ou aqui no finalzinho. Na versão que eu estou mexendo tem aqui Dynamo e tem aqui sobre o Dynamo, só para mostrar a versão que eu estou mexendo aqui. É o Dynamo Core, que ele funciona à parte, é o Dynamo Sandbox, que ele está na versão 2.13.1, que está instalado neste computador. Curiosidade, eu posso clicar aqui para acessar o site, ver os tutoriais oficiais do próprio blog do Dynamo. E um pouco mais embaixo, inclusive, ele tem também a licença dele em relação ao GitHub, onde tem a distribuição dele também.
e até mesmo alguns outros pacotes que acabam sendo rodados aqui dentro, desde DirectX, até mesmo o IronPython, por exemplo, que está aqui presente, dentre outras licenças que a gente pode utilizar aqui dentro. Então aqui eu tô com o Dynamo aberto e hoje a gente vai começar a ver o basiquinho de como é que ele opera, como se fosse o basiquinho quando você aprende a programar, só que aqui com uma programação visual. Então esse arquivo, se você quiser baixar a imagem, logo abaixo desse vídeo você pode clicar na parte dos downloads do blog do canal, ou então acessar a postagem de interesse, que ali vai estar essa imagem desse gráfico que a gente está mexendo aqui. Aqui a gente tem esse número, os numbers, como é que eles operam, os fundamentos mais básicos do Dynamo, que eu criei, vou estar colocando aqui no meu blog também deste canal, e aqui a gente vai estar estudando os fundamentos envolvidos com os números, como eles operam, como é que a gente coloca eles aqui dentro do próprio Dynamo. Tanto o basiquinho de aritmética, como também o fluxo dos dados e a lógica que a gente utiliza com os números. Então a versão eu acabei de mostrar é o 2.13.1, com o qual eu criei esse pacote. E aqui um outro campo eu peguei e traduzi em português para ficar mais fácil da gente entender, da gente utilizar. Essa área aqui no meio é a área de trabalho aqui do Dynamo, é aqui onde eu posso apertar o botão do meio e fazer o pan. Se eu quiser, eu posso alternar entre Ctrl B, a área de trabalho de fluxo dos dados, ou a área do background, que eu vou ver aqui o resultado daquilo que eu estou criando. Ctrl B tanto para mostrar quanto para mostrar, é o mesmo comando para mostrar aqui o gráfico ou mostrar o background. Outra coisa básica seria que aqui na esquerda a gente tem os pacotes que foram instalados aqui de bibliotecas, ou que já vem junto com o próprio Dynamo, e a gente pode fazer search, fazer uma pesquisa para encontrar os outros nodes, os outros nós que a gente utiliza aqui dentro. Dá para lembrar também que somente o AutoCAD é o único software da Autodesk que, ao traduzirem os comandos, traduzirem as tools, as ferramentas, traduziram também o atalho de teclado para aquela ferramenta. Então, como assim, se fosse até o letra C, letra O de cópia, até beleza, mas quando fosse, em vez de mirror, seria espelhar, por exemplo, no AutoCAD, e você vai manter o original yes or no, é sim ou não, ele troca, né, o S de sim, em vez de Y de yes. Isso acontece somente no AutoCAD. Qualquer outro software, como por exemplo o Revit, como por exemplo aqui o Dynamo, sempre a gente vai ter os comandos, as ferramentas em inglês, e os nodes também. Por mais que a gente veja o menu aqui tá traduzido em português, arquivo, vista e assim por diante, mostrar o console, editar. Repara que aqui tá em português, mas os nodes sempre realiza a pesquisa em inglês, que daí você encontra. Então, um outro campo, como é que funciona eu traduzir, mas os nodes eles sempre operam igual ao original em inglês. E aqui a gente vê também a possibilidade de exibir notificações, porque neste meu computador que eu estou sentada, eu instalei um pacote. Pacote é a mesma coisa que vir aqui na parte de pacotes e pesquisar e instalar um pacote. Eu instalei um que ele tá com uma DLL que ele não tá encontrando. Eu vou dar o ok, é só uma notificação. Eu aqui neste meu caso não vou trabalhar com esse pacotinho hoje, daí ok. E aqui eu vou fechar só para tirar a notificação. Ele não chega a fazer diferença para isso que a gente vai estar vendo hoje. Então aqui um pouco mais embaixo, começando com como é que o número opera, eu posso criar inclusive essas caixinhas com o botão direito do mouse no vazio e pesquisar. Da mesma forma que eu podia aqui nas libraries, na biblioteca, pegar e pesquisar. Por exemplo, se eu procurar um number, um número, botão direito aqui vou pedir um number, repara que daí eu posso clicar para selecionar esse número e criar um número igual esse daqui que já foi criado lá. Eu vou só tirar esse aqui de mover, que daí eu poderia colocar o número bem aqui. E esse número, por exemplo, eu coloquei aqui dentro desse grupo, eu posso pegar e trazer ele para compor um pontinho, tipo aquele pontinho que tá lá. O valor padrão de algum número sempre vai ser aqui preenchido quando é ponto por coordenadas. Repare que quando eu passei o cursor, o double é a dupla verificação para um número, então um número com dupla precisão, mais ou menos, seria se a gente fosse traduzir, aqui ele tá com padrão 0, valor padrão 0 e valor padrão 0. Se eu quiser um valor diferente de 0, eu posso plugar, por exemplo, no X, ele vai andar aqui no 3. Se eu pegar aqui o valor 0 e colocar aqui no Y, ele vai ficar no Y no 0. E no Z, se eu colocar ele aqui no 3, ele vai andar ali no 3, por exemplo. Daí se eu colocar 3 aqui no Y, ele vai andar ali no Y, ali no número 3. Esse númerozinho aqui, o número 3. E eu posso colocar um null watch. Se eu clicar nele e clicar no vazio, eu solto a ligação dele. Se eu ligar de novo, ele me mostra aqui esse watch. Eu posso pegar outro tipo de watch, que é o watch 3D.
Esse Watch 3D, ele mostra para mim um preview, mesmo que o gráfico esteja por cima, tapando, por exemplo, eu conseguiria ver o Watch ali, a movimentação 3D também, e visualizar o resultado. Esse 0 aqui não faz muito sentido, eu vou deletar ele. E o integer seria o número inteiro, que eu vou colocar um outro número, vou colocar 5, por exemplo. Esse integer, eu poderia procurar esse integer, vai ser o número inteiro, que a gente vai ver no slider mais aqui abaixo. Ele é diferente do number. O number é o número que ele suporta as casas decimais. E o integer, ele vai ser o número que sempre vai ser inteiro. Então, por exemplo, eu poderia colocar esse 3,14 aqui nesses eixos. Vou até aumentar aqui um pouquinho, só para ficar mais fácil de enxergar. Mas aqui eu tenho o 5, que é um número inteiro aqui no eixo X. No eixo Y, ele tá no 3,142. E no Z também, já que a gente ligou dessa forma esse ponto. Se eu quiser congelar esse ponto para deixar de mostrar ele, eu posso pegar e congelar. Desse ponto em diante, ele vai represar. É como se desse ponto em diante ele não rodasse. E se eu quiser aqui, além de congelar ele, ou seja, agora ele tá cinza, e aqui também ele tá cinza. Além de congelar, se eu quiser parar de visualizar, eu posso dar botão direito e parar de visualizar ele. Ele some aqui da minha área de trabalho. Então aqui a gente trabalhou com o status do nó e a gente estava vendo aqui como se comporta um número também. O número, isso aí de inteiro e aquele que não é inteiro, que é igual o number, e como assim, se a gente colocar aqui o número 1, aqui no slider, seria aqui integer slider, a gente vai ver que ele vai sempre dando passos de números inteiros. E se eu pegar esse number slider, eu rodo um pouquinho mais para cá, rodo um pouquinho mais para cá, repara que ele vai andando com um passo diferente. Se eu quiser procurar o slider ele é o número que me permite deslizar. Eu posso trazer esse number slider, eu posso trazer esse integer slider, seria só clicar nele que ele também aparece aqui. Ou então se eu quisesse, em vez disso, dar botão direito do mouse aqui no vazio e pedir um integer, por exemplo, daí o integer slider posso trazer para cá e trabalhar com números sempre inteiros. Quando a gente tem esses sliders, a gente pode expandir ele, e aqui eu vejo que esse integer está do 0 até o 10 com um passo. E esse number, ele tá do 0 até 10. E aqui eu consigo fazer um passo quebrado, com casas decimais. Mesmo que eu tentasse colocar um passo quebrado aqui, ponto 1, por exemplo, repara que ele deu um pulinho pro 0. Ponto 9, por exemplo, e repara que ele deu um pulinho pro 0. Step, se eu colocar 1, ele deixa colocar 1. E de tal forma que se eu pegasse e mexesse aqui no passo, ele andaria um inteiro a cada passo. Esse aqui é o integer. Se eu colocar 0, ele vai andar 0 passos aqui, mas ainda assim ele forçaria o step a sempre propagar ali com um número inteiro. Aqui eu vou só fechar. Aqui a gente poderia dar o step se quisesse, tipo, por exemplo, de meio em meio. Eu poderia fazer aqui, repara que ele vai agora andar com casas quebradas de meio em meio. E se eu quiser voltar em ponto 1, por exemplo, eu posso aqui andar em ponto 1 e em ponto 1, ali a variação do número. Aqui eu vou fechar eles, os sliders, e vou pular aqui para os operadores matemáticos. Operadores matemáticos, a gente pode colocar números que a gente queira trabalhar, e na sequência, depois desse number, a gente pode utilizar ou o símbolo de mais, ou o símbolo de menos, ou o símbolo de multiplicar, de dividir, e dessa forma a gente colocar um valor no x, colocar um valor no y, e obter ali o valor desejado. Então, por exemplo, eu tenho esse número 3 e esse número 5. Se eu somar eles, aqui eu somei esses duas vezes o número 3 mais 3, e a gente tem o resultado aqui 6. Se eu pausar o cursor em cima e prender o alfinetinho, eu consigo ver o resultado ali perto do número também. A outra possibilidade seria, por exemplo, eu tenho o número 3 e eu tenho aqui o número 5. Mais 3 junto com menos 5, ele vai estar dando menos 2. Aqui quando a gente tem a multiplicação, tem aqui o valor de 3, que eu resolvi multiplicar com o valor de y, que era o número 5. E ele vai dar o valor aqui, por exemplo, de 15. 3 e 5 vai dar 15. E ele me mostra aqui o resultado. Se eu quiser que o double, ele vai pegar aqui esse valor de x, que é o do valor 3, vai dividir aqui por 5. 3 dividido por 5, ele vai dar aqui 0,6, por exemplo. Se me deu dúvida, eu posso até puxar aqui uma calculadora. Aqui eu vou dar OK. Se eu dividir 3 por 5... teria aqui 0,6. Então a gente tem uma calculadora aqui dentro do Dynamo. É só fazer as operações aritméticas básicas. E se eu entrar aqui com x, que vai ser 3, que ele vai tirar de porcentagem 3% de 5, daí a gente vai ter esse valor
de número que ele vai estar colocando aqui. E se eu quiser ver o resultado dele, a gente pode travar aqui para olhar também. Se eu quiser ver a diquinha da ferramenta, é só pausar em cima do Node, seja do input, seja ali do output, seja dessa caixinha aqui, que ele me mostra o que ele vai estar resultando e colocando ali para mim na caixinha. Inclusive, o módulo é uma coisa meio estranha, mas seria o que sobra em relação a essa multiplicação. Do x dividido por y, o módulo seria quando a gente divide o valor que vai sobrar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 3, que é o x, e for dividir aqui por 5, não vai dar para dividir por 5, então vou colocar aqui 0, vírgula, colocar mais um 0 aqui. Então aqui eu já conseguiria colocar aqui 3, que é o módulo que sobraria, que eu baixei para acrescentar aquele 0. 3 seria bem aqui o valor que a gente obteria. Se eu quisesse fazer a conta, 30 dividido por 5, 6 e 5 dá 30, eu já obteria o número que está aqui em cima nessa outra caixinha. Então esse aqui seria o módulo que seria observado para a utilização. É engraçado, né? Porcentagem, mas seria o módulo, seria aquele número que baixaria para juntar junto com o 0. Então aqui a gente teria o 0,6, que seria o resultado da divisão, mas se eu quisesse o módulo, seria só usar esse símbolo de porcentagem. Aqui nos negativos, se eu quiser transformar um menos 5 com esse ABS, ele ficaria mais 5. Agora, se eu quiser usar o menos 5 e juntar com a inversão, ele colocaria menos 1. Aqui a gente vai ter a inversão, retorna o sinal do número em menos 1, 0 ou 1. Se ele for negativo, ele é menos 1. Se ele for positivo, ele é 1. Se ele é 0, ele é 0. Aqui a gente tem a remoção do negativo. Se eu colocasse aqui 5 positivo, por exemplo, a gente teria aqui o 1 e aqui ele não precisaria fazer a remoção, ele continuaria ali um valor positivo. Então, esse aqui seria operadores que trabalham com valores negativos, então, com números negativos. Então, na sequência, eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar também com exponentes. Se eu pegar o número 3 e colocar aqui o power, como se fosse o exponentezinho 2, então seria 3 ao quadrado, o resultado seria 9. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes ele mesmo, 3 vezes 3. Então, a gente teria aqui o resultado 9. Agora, se desse número 9 a gente fosse tirar uma raiz quadrada, então a raiz quadrada a gente teria aqui o resultado número 3. Daí eu posso testar aqui, se fosse 2, daí ele daria 2 vezes 2 daria 4, raiz ali de 4 ele daria aqui o resultado 2. Se eu colocasse aqui o 5 aqui, 5 vezes 5 dá 25. Se eu puxasse uma raiz quadrada de 25, que já está aqui presente, daí eu obteria aqui o número 5. Vou voltar aqui 3 e vou colocar aqui 3. Se eu colocasse aqui 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 9 vezes 3 dá 27. E se eu pegasse e tirasse a raiz quadrada, daí daria esse número quebradinho. Então a gente tem aqui também como fazer os exponentes e as raízes quadradas. Aqui eu vou devolver para 2. E ok, ele volta para como estava antes. Se eu quisesse colocar então o exponente, eu poderia pesquisar por pole. Seria o mathpol, esse aqui é o que eu utilizei. Mesma coisa que o raiz quadrada, também eu poderia digitar esse valor aqui, que também, daí aqui eu obteria também esse nó que eu posso pegar e tirar a raiz quadrada. Agora, na sequência, a gente tem aqui também aquilo que opera com a trigonometria, o cosseno, o seno e a tangente. Se eu tivesse um número qualquer e ligasse aqui, procurasse por cosseno e cosseno, assim por diante, sim de seno, tan de tangente, eu, por exemplo, tenho esse número, esse number, que eu coloquei aqui o valor de 30, que se eu for fazer o cosseno dele, ele tem esse valor. Se eu for ligar 30 graus aqui para o seno, ele teria 0,5. E no caso da tangente, ele me retornaria esse valor. Esse valor, se eu colocasse ele, por exemplo, aqui como number, poderia colocar ele e tirar o cosseno para descobrir a razão. Ou descobrir ali o seno, ou descobrir ali o valor de tangente. Então, a gente tem operadores também de trigonometria que operam aqui dentro do meu projeto. Outra possibilidade que a gente tem aqui é trabalhar com arredondamentos. Arredondamentos, a gente tem aqui o número que a gente pode trabalhar com ele no arredondamento aqui de 2 casas de dígitos decimais. Se eu quisesse fazer aqui com uma casa de dígitos decimais, ele coloca uma casa. Se eu colocar com 0 casas de dígitos decimais, ele vai ficar um número inteiro. Daqui eu vou devolver para 2. Se eu quisesse arredondar ele,
Daí, então, seria o math round, que ele, sim, a inclusão do dígito, ele já fica inteiro também. Daí, ceiling seria o arredondamento para cima e floor seria o arredondamento para baixo, se algum dia a gente precisar. Tem a sequência e o range, que a gente pode trabalhar também. Então, quando a gente tem uma sequência, a gente tem um start, daí você pode ligar um valor, tem uma quantidade que você pode colocar nele, e um step, é o passo que a gente vai dar com esses números. Se eu quiser, eu posso aqui colocar aqui a listinha só para mostrar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui esses 10 valores dessa sequência, que ele começa a contar no 0 e termina aqui no 9. E aqui eu vou soltar o alfinete para ele recolher. Se eu quiser aqui fazer a média entre essa faixa, então média seria o average, e se eu quisesse remapear ele com um novo mínimo e um novo máximo, ele poderia remapear para mim os resultados também. Se eu quiser fazer uma soma desses valores, então 1 mais 2 mais 3 mais até 10 ali, ele faria essa soma para mim. É uma função de soma que a gente também vai ter aqui dentro. E aqui na parte de number também, parecido com o sequence, parecido com a sequência, só que é um pouquinho diferente, a gente tem o range. Então a gente tem o mesmo exemplo de 0, 10, 1, 0 de start, 10 de parada e 1 de step. Eu não tenho 10 elementos, eu tenho 11, porque ele começa exatamente no 0 e termina exatamente no 10 com 1 de passo, então ele vai contar o 0. No sequence ele não conta o 0, no range ele conta o 0, por isso que aqui a gente tem um número a mais. Ali o 10 seria realmente de quantidade, de amount. Tem 10 elementos no total, com passo de 1 de diferença entre eles. No range a gente faz essa sequência que começa no 0 e termina nos 10, e com passo de diferença, um step entre eles. E ele conta o 0, por isso que a gente tem 11 elementos aqui no range. Então isso aqui é o de diferença entre range e aqui a sequence, de tal forma que se eu fosse fazer a mesma coisa, a média, agora ela continua como 5, mas se eu fosse remapear e ver aqui a somatória, bom, ele somou com 0, aqui ele manteve então meio que igualzinho. E ele remapeia aqui então os números se eu precisasse, através do remap e também da soma. Agora, quando a gente trabalha com menor e maior, a gente tem um valor que a gente pode verificar de modo booleano se sim ou se não, se ele é maior do que ou se ele é menor do que. Aqui eu tenho o valor 8 ou 80. Então, se eu entro aqui 8, ele é maior do que 80? Então, a gente coloca aqui não é. 8 não é maior que 80, ele está como falso. Se eu tenho aqui o número 8, ele é menor do que 80? Então, a gente vê aqui o número 8 entrou para cá e o número 80 entrou aqui, né? O número 8 é menor do que 80, daí a gente sabe que é verdade. Então, ele coloca aqui e acusa como true, verdadeiro. E aqui ele é maior ou igual? Eu vejo aqui como falso, o 8, ele não é maior ou igual do que 80, e menor ou igual, aqui é true. Se eu colocasse números iguais, por exemplo, 8 e 8, daí o 8 ele é maior ou igual do que 8, assim como ele é menor ou igual do que 8. E se eu invertesse aqui também, colocasse aqui 80, então aqui 8 e 80, aqui ele 80 é maior do que 8, que ele é menor do que 8, 80, daí não, então é falso. Ele acusaria esse tipo de condicional pra gente. E diferente ou igual, a gente pode usar esse símbolo e esse outro símbolo. Se me deu dúvida, passei o cursor em cima e repara que a exclamação com símbolo de igual, ele retorna verdadeiro se os dois valores forem diferentes. Então o 8 é diferente de 80. Então ele coloca aqui, esse é o símbolo da diferença. É que o símbolo matemático da diferença eu teria que digitar no Google para procurar como é que eu digito isso daqui, no diferente. E em vez de fazer isso, em programação é mais comum a gente usar desse jeito. O diferente é a mesma coisa que eu colocar a exclamaçãozinha e o igual. Então esse seria o símbolo do diferente. E aqui sim, eles são diferentes. E se fosse aqui o igual? Daí ele compara se um e o outro é igual. A gente poderia ver aqui 80, ele é igual a 80, daí ele me mostra aqui que é verdadeiro. E se eu colocasse aqui 80, ele é diferente de 80, ele acusa aqui como falso. Então a gente tem aqui a validação booleana para a diferença e também aqui para o absolutamente igualzinho. E a gente tem condicionais booleanos também que operam com verdadeiro ou falso. Então, um seria o tal do boolean, daí quando a gente vai imputar o verdadeiro ou falso, daí a gente pode aqui colocar um verdadeiro ou um falso como entrada. E aqui também a gente poderia, então, validar com o e, né, uma booleana e uma segunda booleana.
Então, por exemplo, falso e verdadeiro, ele vai dar aqui uma booleana falsa. Verdadeiro e verdadeiro, ele retorna um true, retorna um verdadeiro. E falso, ele vai retornar um falso, por exemplo. Então, a gente pode trabalhar aqui que o e, ele só funcionaria como verdadeiro se todos os true fossem true, né? Todos os verdadeiros fossem verdadeiros. Se a gente trabalhar no or, pelo menos um deles deve ser true, deve ser verdadeiro. Daí, por exemplo, eu vou aqui colocar os dois é true, ou aqui um é falso, e esses dois aqui é falso. Repara que basta ter um true, somente um verdadeiro, que ele acusa aqui o verdadeiro. Daí, basicamente. Da mesma forma, a gente tem o XOR. O XOR, se você digitar ali, procurar por XOR, e na dúvida você pode também pausar o cursor aqui para ver que ele retorna verdadeiro se e somente uma das entradas for verdadeira. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui o true, vou mostrar aqui, ele já dá true. E se eu deixar aqui o false, 2 falso, ele fica falso. Somente um true, os dois true. Então ele exige que somente um true exista para ele acusar como o verdadeiro. Porque senão, se eu tiver 2 true, ele fica falso. Se tiver um true, ele fica true. E se ficar 2 falso, ele fica os 2 falsos então. Tem que ter apenas um true, né? Seja esse aqui de baixo, seja esse aqui de cima. Então ele opera de um jeito pouca coisa diferente desse OR. O OR seria pelo menos um true. O XOR, ele tem que ter somente um true para se tornar verdadeiro. E aqui a gente tem também o se sim ou se não, que seria a função de if. Por exemplo, a gente vai testar se sim ou se não. Daí, se ele for true, ele vai me dar essa entrada aqui de cima de 8. Se ele for false, ele vai me dar essa entrada de 80. True, então 8, e false aqui 80. Daí, esse seria o teste que a gente pode validar se sim e se não, para a gente conseguir obter aqui o resultado do sim e o resultado do não. É um pouco mais fácil até que a função if feita ali dentro do Excel. Aqui a gente tem então uma regrinha bem simplesinha. Daí o not seria o contrário, ele sempre faz o oposto. Se tiver true, ele faz false, se tiver false, ele inverte para true. E dessa forma a gente já viu aqui então os condicionais booleanos, os condicionais de sim e de não. Aqui a gente tem unidades que a gente vai ter a conversão. Se você quisesse converter entre unidades aqui de, por exemplo, comprimento, daí a gente poderia colocar o número 100 de comprimento centímetros convertido para pés, ele me faria essa conversão aqui numérica. Se eu tiver o número aqui de 10.000, ou digitar um valor diferente, metros quadrados, e quiser aqui mudar ele para converter para hectares, então a gente pode escolher ali a medida, a entrada e aqui a conversão. Então 10.000 metros quadrados é igual a 1 hectare. E se eu quiser aqui converter, por exemplo, litros em metros cúbicos, eu entrei aqui com 1.000 litros e vou converter aqui em metros cúbicos. Eu tenho aqui a unidade, que é de volume, e ele está convertendo essa unidade de volume em litros, aqui, por exemplo, em metros cúbicos. Daí a gente obteria esse resultado. Da mesma forma, a gente pode pedir um number aqui em graus e converter ele para radianos. A gente obteria aqui o valor de um radiano, o valor de π, 3,141592 e assim por diante. E aqui, se eu tivesse o valor de π, 3,14592 e assim por diante, convertido em radianos, aqui também a gente poderia obter 180, metade de uma circunferência medida em graus. Agora, também a gente tem um lacing. O lacing seria como a gente enxerga as amarras. Daí aqui eu tenho um code block que eu posso digitar aqui no vazio, por exemplo, 0. Daí eu vou colocar aqui o ponto e vírgula. Vou colocar, por exemplo, em step de 15, ponto e vírgula, e ele vai andar de 1 em 1, por exemplo. Daí eu clico aqui fora no vazio, ele coloca o ponto e vírgula separando cada uma dessas entradas em separado. Daí, se eu quisesse dar o start nesse determinado valor e mexer aqui nesse amount, repare que ele vai cancelando o nó anterior. Se eu quiser soltar, eu posso soltar. Se eu quiser aqui fazer ele grudar, também eu posso grudar. Não é clica, segura e arrasta, é clica e clica, né? Que ele já pega e gruda. E dessa forma, essa sequência que eu estou escolhendo executar, aqui se eu quisesse digitar aqui no code block para o passo C1 também poderia. Eu fiz com sequence, a sequência, que ele starta com um valor, daí ele roda essa quantidade com esse determinado step. Eu fiz 2 sequences,
que elas vão estar me gerando pontos por coordenadas. Eu apaguei a visibilidade, mas eu posso aqui só deixar ela visível de volta. Então, dei botão direito e vou visualizar ela de volta. E aqui também vou dar botão direito e vou mostrar a visibilidade dela de volta, visualizar ela de volta. Aqui o ponto por coordenada estava entrando nessa sequência no X, por isso que ele executou essa sequência aqui, ela caminha no eixo vermelhinho, no eixo X. E aqui no Y e no Z, por exemplo, ele está zerado, então ele continua aqui coladinho no eixo Z, no chão, no zerinho do Z. E ele anda, caminha 0 aqui no Y, essa sequência de baixo. Agora essa sequência de cima, ele tem essa listinha um pouquinho maior, que vai do 0 ao 15, mas que no Y ele está aqui no 5, e no Z ele está aqui no 0. Dessa forma, agora eu poderia criar linhas com base neles. Eu desliguei a linha, eu vou mostrar então. É só digitar line, que ele também me dá line by start point, end point. E aqui eu vou visualizar. Eu tinha apagado a visibilidade. E eu vejo que ele está entrando então esses pontos, está entrando esses pontos. E está ligando eles dessa forma automática. O lacing automático, ele tende a fazer essa ligação mais óbvia, mas se eu quiser eu posso aqui bem, aqui onde está alto de automático, dar botão direito do mouse em cima dele e mudar para dessa forma, parar de mostrar essa amarra, esse lacing. Deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá. Essa amarra, esse lacing, em vez de deixar automático, eu posso deixar ele mais curto, que é o modo como ele está aqui, inclusive ele muda o previewzinho. Se eu deixar aqui a amarra, ela como mais longa, repara que ele me deixa essa região aqui mais longa juntando. E se eu deixar aqui a amarra, por exemplo, como um produto cartesiano, o cross product, o produto cruzado, deixa eu só alternar aqui, Ctrl B é o comando, e dessa forma eu consigo chegar mais pertinho. Repara que ele começa a fazer esse cruzamento entre esses elementos, todos eles, aqueles que houverem. Eu posso aqui voltar para o modo alto se eu quiser. Repara que aqui a listinha é bem maior, a quantidade de linhas. Eu vou voltar aqui a amarra, por exemplo, para o mais curto, que é o modo automático, equivalente a. E se eu quisesse, eu poderia ligar aqui uns valores aqui, como estava antes. E repara que ele vai mexendo aqui a quantidade. Esse seria o mais curto. Se eu quisesse, inclusive, eu poderia aqui... Deixa eu só mudar aqui de volta para 5. Eu poderia também aqui mudar, por exemplo, a amarra para o modo mais longo. Repara que aqui no finalzinho ele muda para o modo mais longo. Ou até mesmo mudar aqui para o produto cruzado. Dessa forma eu vou mudar aqui para o produto cartesiano e ele faz essas amarras. Se eu quiser parar de mostrar, eu posso parar de visualizar, daí parar de visualizar esses pontos e parar de visualizar também esse cruzamento. Mas aqui dentro desse gráfico eu coloquei também a possibilidade de a gente trabalhar com blocos de código e aqui também com uma possibilidade de a gente trabalhar com o seno e o slider, para que você não perca então a próxima sequência desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no botão logo abaixo. Espero que você tenha curtido essa explicação básica sobre o funcionamento de números. Bons projetos e nos vemos na próxima então.